Bom dia, minha gente. Como é que estão vocês? Tudo bem? Hoje nós vamos continuar então com o ensino, a aprendizagem do nosso manual. A lição é a 31, mas antes de entrar propriamente na lição 31, eu quero falar de uma maneira mais informal e não presa tanto à lição em si, ao conteúdo da lição, mas obviamente com um assunto que é tratado aqui nessa lição, né, que é a Santa Ceia, certo? Então, para a gente começar nessa fria manhã de quinta-feira, vamos juntar as mãos, vamos nos dirigir a Deus em oração, como se nós estivéssemos na aula, e é sempre assim que nós fazemos. Querido Deus, bondoso Pai Celestial, nossa gratidão a Ti por mais um dia de vida, por essa linda quinta-feira que Tu nos dás, pelo sol que brilha. Nós Te louvamos, querido Deus, porque até o presente momento não tivemos nenhuma baixa em nossa paróquia, em nossas congregações, vítimas de Covid-19. Obrigado pela proteção, pela bondade que vem da Tua mão. Continua abençoando, Senhor, a Tua igreja, os Teus filhos. Abençoa aqueles que estão, os Teus seguidores, aqueles que confessam o Teu santo nome. Abençoa também, Senhor, esse momento de aula, quando vamos começar a estudar sobre o texto da Santa Ceia, um assunto tão importante, tão relevante, e que é muitas vezes discutido, analisado, entendido de maneira equivocada por muitas igrejas cristãs. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, queridos alunos. Então vocês devem ter aí diante de si o manual, lição 31, né? Fala sobre a Santa Ceia. Mas antes da gente estudar a Santa Ceia, eu vou conversar com vocês sobre algumas coisas que têm a ver com Santa Ceia e que não estão aqui no manual, mas que eu já tratei com vocês e vocês vão lembrar disso naturalmente. Muito bem. Vamos nos reportar ao Antigo Testamento. Vamos nos reportar lá ao momento em que Deus tira o povo de Israel da escravidão do Egito. Você se localizou? Muito bem. Antes da 10ª praga, que é a morte dos primogênitos lá no Egito, Deus ele institui o jantar da Páscoa, a celebração da Páscoa, no hebraico o Pessá. O que era o jantar da Páscoa? Era um jantar para ser celebrado antes da saída da libertação do Egito e que deveria ser uma maneira de comemorar aquela libertação. Ou seja, o povo de Israel, aquelas 600 mil pessoas, sem contar mulheres, crianças, idosos, eles se festejariam, né? Eles se alegrariam com a libertação do Egito, celebrando o jantar da Páscoa. Você lembra o que fazia parte do jantar da Páscoa? Estudei esse assunto contigo, lembra? Pães sem fermento, ervas amargas, carne de carneiro ou então de um cabrito, de acordo com o tamanho da família, e a bebida, logicamente, utilizada era o vinho, embora que o texto bíblico não apresente o elemento vinho, mas nós sabemos que toda a refeição de uma família israelita, ela continha o elemento vinho, né, para ser ingerido. Eles não tomavam Coca-Cola, não tomavam Kaiser, né, tomavam vinho, perfeito? Muito bem, estes eram os elementos, então, utilizados no jantar da Páscoa. Lembra-te sempre, a festa dos pães sem fermento é uma festa que dura 7 dias. A primeira noite, o primeiro dia, é o jantar da Páscoa. E às vezes se confundem esses dois momentos, a festa dos pães sem fermento com a Páscoa, né? Na verdade, o jantar da Páscoa
é o jantar que faz parte da festa dos pães sem fermento. Você lembra quais eram as 3 festas obrigatórias de toda a família israelita? Lembra disso? Festa dos pães sem fermento, a festa dos tabernáculos ou das barracas e a festa da colheita. Você lembra o significado dessas 3 festas, né? A festa da Páscoa, ou dos pães sem fermento, melhor, a libertação do Egito, a festa da colheita, para lembrar os primeiros frutos colhidos lá na terra de Canaã, e a festa dos tabernáculos, para que os israelitas nunca esquecessem que eles andaram 40 anos pelo deserto morando em barracas, em tendas, em tabernáculos, ok? Muito bem. Focando aqui na festa dos pães sem fermento, no Novo Testamento, Jesus e os seus discípulos, eles se reúnem. Isso está lá em Mateus capítulo 26. Você pode procurar o texto, Mateus capítulo 26, aonde nós vamos encontrar Jesus e os discípulos celebrando o jantar da Páscoa. Que jantar da Páscoa era esse? É aquele jantar da Páscoa lá do Antigo Testamento. Vejam que essa celebração, essa reunião, esse jantar, ele perdurou durante séculos, né? Durante muito tempo, chegando no Novo Testamento, e Jesus e os discípulos, então, mantendo essa celebração que era uma lembrança da vitória, da libertação lá da escravidão do Egito. É isso que nós vamos encontrar no texto do Evangelho de Mateus 26. Aliás, são 4 lugares onde a Santa Ceia ela está registrada no Novo Testamento. Em Mateus, Marcos, Lucas e em 1 Coríntios. Estes são os 4 textos onde a Santa Ceia ela é encontrada, e em todos esses 4 lugares não há dissonância, ou seja, Mateus não ensina diferente de Marcos, que não ensina diferente de Lucas, que não ensina diferente do que Paulo diz lá em 1 aos Coríntios. Todos os textos eles são unânimes em mostrar a mesma coisa. O que é a Santa Ceia? Ela é uma celebração. É uma celebração instituída por Jesus, uma celebração que aconteceu depois do jantar festivo da Páscoa, que todos os israelitas faziam, um jantar de alegria, de comunhão. Depois deste jantar, Jesus ele chama os discípulos e diz: agora eu vou estabelecer uma nova aliança. Você lembra lá das alianças do Antigo Testamento que nós passamos nas histórias bíblicas? Qual foi a aliança de Deus com Noé? Qual foi a aliança de Deus com Abraão? Lembra disso? Pois bem, agora no Novo Testamento nós vamos encontrar uma nova aliança. A aliança de Jesus com o seu povo, com os seus seguidores. E esta nova aliança, ela tem que ser muito bem entendida para que seja praticada de modo correto e não de maneira equivocada. E muitas denominações ensinam abordam a Santa Ceia de maneira equivocada, assim como nós vimos também em relação ao batismo, né? Muitos entendem que o batismo é apenas um ato social, algo que deve ser preservado pela sociedade. Batismo é graça de Deus, é perdão de Deus, é poder de Deus criando a fé no coraçãozinho de uma criança. Mas o assunto aqui não é o batismo, é a Santa Ceia. A Santa Ceia ela precisa ser entendida de maneira muito correta para evitar distorções. Então nós temos de olhar
os textos bíblicos e procurar evidências nos textos bíblicos que nos permitem seguir numa direção correta. E se a gente olhar ao nosso redor hoje, Jaraguá do Sul, aqui do bairro Jaraguá 99, nós vamos identificar, nós vamos poder localizar igrejas, denominações que ensinam, que tratam a Santa Ceia de maneira diferente. E aí cabe a você, cabe a ti, fazer uma comparação dos ensinos que existem por aí com o ensino da Bíblia, com o ensino que eu vou transmitir aqui para vocês. Essa aula de hoje ela é muito importante, gente. As aulas que seguem, elas vão ser muito importantes. E eu ainda quero ter um momento presencial com vocês para tratar justamente deste assunto, a questão da Santa Ceia. Perfeito? Então Jesus está reunido com os discípulos. Mateus capítulo 26. Eu vou pegar o meu texto aqui para fazer a citação dos versículos de maneira correta, para evitar qualquer tipo de entendimento errado, né? Mateus capítulo 26. A partir do versículo 17. Ali nós encontramos, então, a referência bíblica para entender a Santa Ceia. É um dos textos, daqueles 4 textos. Nós poderíamos usar Marcos, Lucas, enfim. Mas, enfim, vamos lá. Mateus 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento. Primeiro dia, eu falei que eram 7 dias, lembra? Pois bem, é nesse primeiro dia que os discípulos eles vão chegar para Jesus e perguntar: Mestre, né, onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa? O jantar da Páscoa era celebrado na primeira noite, no primeiro dia daqueles 7 dias, né, da festa dos pães sem fermento. E aí vai acontecer lá a escolha do local onde eles vão celebrar o jantar da Páscoa. E olha o versículo 20, acompanha lá na tua Bíblia. Diz assim: Quando anoiteceu, Jesus e os 12 discípulos sentaram para comer. Sentaram para comer o quê? O jantar da Páscoa. Não é a Santa Ceia. Veja que eu falei que a Santa Ceia ela está dentro de um contexto de jantar da Páscoa. Primeiro eles vão jantar, eles vão se alimentar, eles vão até se alegrar, é um jantar de alegria, de festa, lembrando a libertação do Egito. Ok. Depois do jantar, Jesus vai dizer: agora eu vou estabelecer uma nova aliança com vocês. Vejam que na sequência do versículo 21, Jesus vai apontar o traidor, né? E a partir do versículo 26, nós encontramos propriamente dito a instituição, a criação da Santa Ceia. Toda Santa Ceia da Igreja Cristã, hoje, 2020, ela precisa seguir estes parâmetros, estas palavras, seguir este ensinamento de Jesus. Do contrário, não é Santa Ceia. Não traz os benefícios da Santa Ceia. Pode até comer pão, beber vinho e tal, mas se não for, ou suco de uva, como queiram, agora, se não for de acordo com o que Jesus instituiu, não é Santa Ceia. E por isso o cuidado da nossa igreja, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, da Lutheran Church Missouri Synod, em celebrar a Santa Ceia de maneira fechada. Fechada significa isolada? Não, mas fechada num sentido de que ela deve ser oferecida para aqueles que fazem parte e conhecem o ensinamento bíblico pregado pela Igreja Luterana.
Nós, como igreja, não celebramos a Santa Ceia de maneira aberta para toda e qualquer pessoa. Não fazemos isso. Vejam que Jesus ele institui a Santa Ceia e distribui para quem? Distribui para os seus discípulos. Ninguém mais. Vocês lembram quanto tempo os discípulos estavam junto com Jesus, aprendendo, ouvindo, vendo os milagres, a pregação, o ensino do próprio Cristo? Você se lembra disso? 3 anos. 3 anos Jesus andou ensinando aqueles discípulos, preparando-os. É por isso que vocês vão na doutrina. É por isso que existe o curso de profissão de fé. É por isso que as pessoas são ensinadas a se prepararem a participar corretamente da Santa Ceia. Este é um princípio bíblico, gente. A partir do versículo 26, enquanto estavam comendo, ou seja, a refeição estava acontecendo, Jesus ele pegou o pão. Que pão é esse? Ora, era o pão utilizado no jantar, né? Um pão sem fermento. Lembra lá daqueles elementos lá do jantar da Páscoa, na saída do povo de Israel, lá da escravidão do Egito? Ervas amargas, pão sem fermento, carne de cordeiro e vinho, né? Os 4 elementos. Jesus pega o pão sem fermento. E aí ele vai tomar esse pão e vai dar aos discípulos dizendo: peguem e comam, isto é o meu corpo. E em seguida, Jesus vai pegar o cálice de vinho, diz o texto bíblico, né? Não é suco de uva, não é água mineral, não, é vinho. O texto bíblico diz o cálice de vinho. Todas as citações bíblicas a respeito da Santa Ceia incluem o elemento vinho. Tudo que fugir do elemento vinho não é Santa Ceia, gente. Pode até ser chamado de alguma coisa especial e tal, mas Santa Ceia é pão e vinho consagrados para aquele momento muito importante, que é a celebração da ceia. Jesus pega o vinho e ele passa o cálice, versículo 27, dizendo: bebam todos vocês. Isto é o meu sangue, derramado em favor de muitos para o perdão dos pecados, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Essa celebração, ela acontece na quinta-feira à noite, né? Na noite em que Cristo foi traído. E ali no versículo 30 vai dizer assim, você pode acompanhar. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Ora, agora, na sequência que vai acontecer a prisão de Jesus, né? Essa conexão com a celebração da ceia, e agora na sequência já a prisão de Jesus, e aí todos os fatos que vão acontecer naquela sexta-feira fatídica da morte, da crucificação de Cristo. Antes da prisão, antes da crucificação, Jesus, ele institui a ceia, ele cria a Santa Ceia, e ele vai dizer, né? Olha, façam isso, celebrem isso até que eu volte segunda vez. Nós vamos continuar a abordagem sobre a Santa Ceia, sobre este ensinamento que é tão bonito, ao mesmo tempo ele é tão explicado de maneiras diferentes, e eu quero aqui explicar todas as versões que existem sobre a Santa Ceia para que você entenda, para que você saiba o que é um ensinamento da transubstanciação, o que é um ensinamento do simbolismo e o que é um ensinamento da presença real.
Eu vou explicar aqui para ti nessas aulas, perfeito? Então nós temos essa lição de número 31, onde encontramos então o que é o sacramento do altar. Página 159, você pode abrir, né? Ali diz assim: é o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo para ser comido e bebido sob o pão e o vinho por nós cristãos, como Cristo mesmo instituiu. Bem simples. O que é a Santa Ceia? É comer e beber o pão, comer o pão, beber o vinho, de acordo como Cristo instituiu. Simples assim. Sobre os nomes do sacramento, né? Sacramento, algo sagrado. Então, quando o pastor ele pronuncia as palavras da instituição, as palavras que Cristo usou para instituir, para criar a ceia, o pastor ele não está fazendo algo mágico, ele não está fazendo algo extraterrestre, né? Não, o pastor ele está dizendo, olha, este pão e este vinho, eles estão sendo consagrados para um momento muito especial, que é o momento da Santa Ceia. Esse pão não é para fazer salgadinho no final do culto e esse vinho não é para fazer sagu, não. Eles são utilizados, consagrados, dedicados para esse momento muito especial que é o momento da Santa Ceia. Isso significa palavras de consagração. É por isso que quando no culto termina o vinho que foi consagrado, não usa a palavra abençoado, tá? Às vezes as pessoas usam essa palavra de maneira distorcida, não é? Quando termina o vinho que foi consagrado, pastor, veio muita gente tomar todo o vinho agora. Você já deve ter observado. O pastor ele vai até o altar, ele pega uma nova remessa de pão ou de vinho e repete as palavras da consagração. Repete, para que as pessoas que ainda não participaram da Santa Ceia recebam os elementos consagrados. Muito bem, então, os nomes do sacramento do altar: Santa Ceia, Ceia do Senhor, Mesa do Senhor, Partir do Pão, Comunhão, Sacramento do Altar. Existe um outro termo que é correto usar, né? Durante a história do cristianismo se usou bastante, que se chama Eucaristia, tá? Eucaristia não é um termo errado. O lance é que durante a história, a Eucaristia sempre teve muito ligado à Igreja Católica Romana, né? Igreja Católica Romana. Então, às vezes a gente fala Eucaristia, um católico. Não tem nada a ver. O nome Eucaristia é um nome correto. Eucaristia, Mesa do Senhor, Santa Ceia, Ceia do Senhor, Partir do Pão e assim por diante. Tá? Então vocês têm aí a lição de número 31 e a lição de número 31, né? E eu vou retomar essa lição ainda, eu já tenho 23 minutos de aula, já está chegando no limite. Eu vou retomar esta lição, provavelmente agora no final de semana, eu já envio o vídeo para vocês. Não façam ainda os exercícios, esperem chegar um novo material. Não façam os exercícios do manual, tá? Eu não concluí essa lição 31, eu vou concluir, porque aqui nessa lição vai falar sobre a diferença entre católicos, reformados e luteranos. Bom, nós vamos ter que entender quem são os católicos, quem são reformados e quem são luteranos. Senão a gente não entende o que está sendo dito, tá? Então, eu não estou concluindo a lição 31, não façam ainda os exercícios. Na sequência que terminar o vídeo, eu vou mandar algumas questões por escrito para vocês, referentes aos textos bíblicos que falam da instituição da ceia, certo? Então eu vou fazer um questionário sobre os textos bíblicos, os 4 textos acerca da instituição da ceia. Não façam os exercícios do manual, não façam os exercícios da página
161. Eu ainda vou retomar essa lição aqui para a gente poder entender então essa diferença entre católico, reformado e luterano, tá bom? Bom final de semana, Deus guarde vocês.